Olá, tudo bem? Meu nome é Vanessa Mendes, e eu vou estar falando para vocês hoje a respeito da bacterioses tóxicas. Vamos começar então. Bacterioses tóxicas. O que deve ser? O que é, né? Bacterioses tóxicas são bactérias que podem causar muitas doenças em seres humanos e animais, desde pequenas cáries até grandes infecções, que podem levar à morte. São organismos encontrados em todo o ambiente e de várias formas. Eu vou estar falando de 3 bacterioses tóxicas para vocês, que é tétano, difteria e coqueluche. Mas tem muitas outras e todas, e a maioria são de notificação compulsória. Então, as bacterioses tóxicas, o que é? São agentes que produzem toxinas. Essas toxinas que os agentes produzem infectam um hospedeiro suscetível. Então, você tem que ter um hospedeiro para ser infectado. Então, é relacionado a agente, hospedeiro suscetível e meio ambiente. Tem que ter a interligações desses 3 fatores para você adquirir uma doença, ok? Então, esses organismos, eles vivem no ambiente. Eles podem estar na forma de diplococos, estafilococos, streptococos, bacilos, bactérias flageladas, espirilos, vibriões e esporos bacterianos. Vocês podem ver nessa imagem, aqui mostra as formas de cada um. Vamos começar então. Vamos começar falando sobre a difteria. O que é a difteria? É uma doença transmissível aguda, tóxico-infecciosa, então ela produz a toxina e infecta, né? Imunoprevenível, então ela pode ser prevenida, causada por bacilo toxigênico que se aloja nas amígdalas, faringe, laringe, nariz e outras mucosas e na pele. Ela é caracterizada por placas pseudomembranosas típicas, como vocês podem ver nessa imagem. E nessa aqui é a manifestação de difteria na faringe. Então, é uma bactéria gram-positiva e o nome do agente é o Corynebacterium diphtheriae. O seu reservatório. O reservatório é o próprio doente ou portador, sendo este assintomático. Então, você não tem sintomas, você não apresenta sintomas. A via aérea superior e a pele são locais colonizados pela bactéria. Então, como que funciona? O bacilo, ele penetra no organismo através do trato respiratório. Então, você respira. Pode ser via nasal ou oral, né? Que a segunda via de respiração é a oral, a primeira é nasal. A toxina de difteria é liberada, que entra rapidamente na corrente sanguínea. A toxina produzida leva à necrose tissular local, gerando um processo inflamatório. Origem a uma membrana aderente chamada de pseudomembranosa. Dependendo da quantidade de toxina diftericas que é absorvida por via hematogênica. Aqui a gente mostra o processo de transmissão. Tem o período de incubação, que dura de 1 a 6 dias ou mais. Período prodrômio, estado geral comprometido, palidez, dor de garganta, febre baixa, prostração. Depois, período da doença, aumento das amidalites, hiperemia na faringe, instalação das pseudomembranas e também complicações do início da doença até o 6º ou 8º semana. Então, ela pode ocasionar um sistema atingindo todos os sistemas do organismo, podendo ocasionar miocardite, que é a inflamação do miocárdio, da parte do coração, neurite, inflamação dos neurônios, insuficiência respiratória, então você pode até ter uma parada respiratória, você não conseguir respirar direito, uma insuficiência respiratória. E complicações renais, então você pode ter problemas renais.
E como que é transmitido a difteria? A difteria ela é transmitida através de gotículas. Ao falar, tossir, espirrar, você pode estar transmitindo a difteria, ok? Se você não tiver sido vacinado, que vamos falar da vacina também um pouco mais pra frente. Daí tem aqui nessa imagem a difteria cutânea, tá? Imagens, difteria nasal, difteria amidaliana ou faríngea, difteria laríngea. Olha como que fica inchado, como há inflamação, presença das membranas pseudomembranosas. Daí aqui é a coleta. Então você vai estar colhendo com o suave, tá? Vamos estar usando todos os EPIs, óculos, abaixador de linha, os EPIs, que são óculos, máscara, luvas, né? E vamos usar os materiais, que são abaixador de língua, sacos plásticos, o suave. Vamos estar coletando esse material. Vamos coletar da via nasal e depois com o outro suave a gente coleta via oral. Então, quais são? O nosso foco é o quê? Cuidados de enfermagem. Quais são? Tem que realizar a notificação compulsória, porque ele faz parte das doenças de notificação. Então, a gente tem que notificar, administrar antibióticos e reposição de eletrolítica, conforme a prescrição, né? Verificar sinais vitais, observar balanço hídrico, pesar cliente diariamente, precaução de gotículas, como eu disse. Agora, vamos falar sobre o tétano. O tétano. O tétano é uma infecção aguda e grave, ocasionada por um micro-organismo encontrado no solo, poeira, nas fezes de animais e objetos contaminados. Então, a bactéria, o micro-organismo do tétano, ele fica lá no solo quietinho. Fica na poeira, na terra, no intestino de animais. Só que ele fica tudo na forma de esporo. O esporo, porque daí ele consegue ficar por muitos anos ali. A partir do momento que ele infecta, que ele entra dentro que ele entra dentro do organismo, daí ele volta à sua origem natural, à sua origem de bacilo, ok? E vamos ver aqui. E o agente causador é o Clorítio tetani. Esse é o agente causador, o que causa o tétano. Então, como que funciona a fisiopatologia? Tem uma porta de entrada onde penetra esse esporo, ok? Esse esporo volta à sua origem natural, que é o bacilo. Daí ele prolifera e produz exotoxinas. Exotoxinas é o que? É o veneno que ele produz, que invadem o sangue, que é a tetanospasmina. Então, ele produz esse veneno, tetanospasmina, e essa toxina ataca as células nervosas que regulam os movimentos musculares. O processo de contaminação tetânica se espalha rapidamente em todos os músculos, provocando espasmos e contrações violentíssimas e involuntárias. Então, a pessoa, por isso que tem aquela contração, aquele período de contração e espasmos. Então, quais são os sintomas? Espasmos musculares, rigidez no pescoço, tontura, suor excessivo, febre, palpitações. Quais são os diagnósticos? Não existe exame laboratorial, gente, que possa comprovar o diagnóstico, e os exames bacteriológicos muitas vezes apresentam resultado negativo, tornando assim o diagnóstico de tétano basicamente clínico e epidemiológico. Então, você vê pelos sintomas que a pessoa relata. Daí você já pega e também já entra com uma ação perguntando para ela: você faz quanto tempo que você não toma vacina de tétano?
Você teve um corte profundo, a ferrugem não causa o tétano. O que causa o tétano é a bactéria que penetra, ok? O tratamento são antibióticos, relaxantes musculares, proporcionar conforto para esse paciente. Então, essa vai ser a nossa assistência de enfermagem. Vou realizar o curativo, é muito importante realizar o curativo da ferida, ok? Então, o tétano neonatal também teve sua ocorrência reduzida. Em 1990, ocorreu 291 casos. Em 2007, apenas 8 foram notificados. No Brasil, nos últimos 5 anos, ocorreram 80 casos da doença, com média de 16 por ano, com prevalência norte e nordeste. Coqueluche agora, a última, vamos lá para a coqueluche. O que é? A coqueluche é uma doença infecciosa aguda transmissível de distribuição universal que compromete especificamente o aparelho respiratório, traqueia e brônquios. Então, o que prejudica, o que a coqueluche faz? Ela vai atacar o brônquios e traqueia. Então, a gente já assimila com falta de ar, né? Com falta de ar, com tosse, ok? Pertussis. E ela é gram-negativa, ok? Aeróbia. Então, ele não aeróbio, fastidioso, não esporulado, imóvel pequeno, provido de cápsula e de fímbrias. Características da doença. Então, quais são os sintomas? Aparece entre 7 e 10 dias após a contaminação. A princípio parece resfriado, coriza e tosse. Acessos de tosse de 5 a 10 tossidas numa única respiração. Lábios e unhas podem ficar azuis durante os acessos por falta de ar. Podem ocorrer vômitos, tosse. Em alguns casos pode durar até 2 meses. E pode ter complicações, né, gente? Que é se não se cuidar. Pneumonia, convulsão, dano cerebral e morte, porque se alastra em todo o seu organismo. Qual que é o diagnóstico? É o isolamento do material colhido nasofaríngeo, reação em cadeia da polimerase, o PCR, em tempo real, coleta antes da antibioticoterapia ou até 3 dias após seu início. Então, também é realizado um exame, colhido esse material e ido para análise. Diagnóstico coqueluche. Qual que é a assistência? Notificação compulsória. E visam o conforto desse paciente, minimizar as manifestações clínicas, administrar nebulização, que é a oxigenação, manutenção hídrica adequada, uso de analgésico e antitérmico, ok? Precaução de gotículas também, ok, gente? Qual que é a precaução de gotículas? Máscara comum, paciente, máscara comum, sem transporte, ok? E isolamento. Tratamento de suporte, repouso, manutenção de equilíbrio hidroeletrolítico, nebulização, aspiração frequente de secreções por via oral, insuficiência respiratória. E dependendo desse paciente, ele pode até ganhar uma a traqueostomia, ok? Então, vamos resumir agora. Difteria, coqueluche e tétano é de notificação compulsória, então tem que notificar, gente. Vacinação da difteria e tétano coqueluche, então como funciona? Os 2 meses, primeira dose, 4 meses, segunda dose, 6º mês, terceira dose, 15 meses, que é 1 ano e 3 meses, reforço, 4 a 5 anos, reforço. Daí depois de 10 em 10 anos, faz o reforço a cada 10 anos. Se foi feito aos 5, vai fazer aos 15. 15, 25, de 10 em 10 anos. Aqui é uma estatística. O número de casos, vocês podem ver aqui, de 1980 era 100 mil. A cobertura vacinal começou em 1980 até 2014,
90% e a estimativa da OMS era 85% aproximado. E eles superaram a estimativa da OMS. Então, para termos força é preciso equilíbrio, para termos postura é preciso disciplina, para termos saúde é preciso prevenção, ok? Essa foi mais uma aula para vocês e até mais.